Olha só, pessoal, que questão interessante que trata do conceito de função quadrática, tá? É um tipo de questão de concurso onde você tem que analisar muito bem, né, alguns aspectos teóricos. Então, a gente tem a seguinte situação aqui. Considere a função f, né, definida nesse domínio aqui, de 4, intervalo fechado de 4 a 6, a esse contradomínio aqui, intervalo fechado de menos 3 até 5. Tal que essa função aqui, né, x ao quadrado menos 6x mais 5, existe. Então, a respeito dessa função, considere as afirmativas, né? Então, primeiro, a função admite inversa. Bom, como uma função quadrática, a gente tem aqui o gráfico, que é uma parábola. O gráfico seria uma parábola. Então, para admitir inversa, a função tem que ser objetiva, né? Então, aqui está ok. Beleza? O ponto 2. A função admite valor mínimo quando for menos 3. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Vamos fazer o x do vértice, né? Então, o x do vértice é dado por menos b sobre 2 vezes o a, né? O b é menos 6, então com menos aqui vai ficar 6 sobre o a, que é 1. Então, fica 2 vezes 1 é 2. 6 por 2 é 3. Isso nos leva a crer, né, que a função aqui admite valor mínimo igual a menos 3, essa afirmação aqui seria errada, né? Mas vamos olhar com mais calma, porque é o seguinte, às vezes, galera, o máximo e o mínimo, ele não faz parte do vértice, se o vértice não estiver determinado no domínio da função. Então, se o vértice, vou repetir mais uma vez, se o vértice não estiver determinado no domínio da função, então esse ponto de máximo e de mínimo ele não faz parte do vértice. Vamos analisar aqui as raízes da função, né? Então a gente tem x ao quadrado menos 6x mais 5, né? Bom, então eu vou utilizar aqui a ideia de soma e produto, tá? Então o que eu quero? Eu quero descobrir dois números, né, que somando vai me dar 6 e que multiplicando vai me dar 5, né? Então aqui a gente tem 1 e 5, né? 1 mais 5 é 6 e 1 vezes 5 é 5, né? Então essas são as raízes aqui da função. Fazendo o nosso gráfico, mais uma vez, a gente vai ter o seguinte, né? Vou colocar aqui o x1 e o outro x vai ser 5, né? Como o a aqui é 1 positivo, então a função ela vai ter a concavidade para cima, né? Então ela vai passar por aqui, certo? De fato, o xv ele vai estar localizado aonde aí? A gente tem que observar, galera, o domínio da função. O domínio da função está definido aonde? Entre 4 e 6, tá? Ou seja, esse valor que a gente encontrou aqui no x do vértice tá errado, tá? Não é isso, tá? Esse não é o ponto mínimo aqui. Então, o ponto mínimo aqui a gente vai ter que analisar. Vou esticar aqui mais um pouco, né? A gente vai ter que analisar quando o x for 4, né? Então, quando o x for 4 aqui e quando o x for 6. O que é que vai acontecer aqui, tá, galera? Então, olha só. É por isso que fica interessante aqui. Então, quando o x for 4, né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 5. Que eu vou ter 16 menos 24 mais 5. Isso aqui vai me dar o quê?
Isso aqui vai me dar menos 3. Olha só como é bonito isso, né? Então, realmente, agora sim, eu peguei o valor que está correspondente, né, ao domínio da função, e a gente descobriu o valor aqui, no caso, menos 3. Então, a alternativa 2 aqui, a afirmação 2, também está correta. Isso aqui, galera, pegou muita gente no concurso, tá? Agora vamos ver outra situação. A função admite valor máximo igual a 5. E aí? Vamos lá, né? Então, para isso, a gente vai observar o outro valor do domínio, né? Quando x for 6. O que vai acontecer quando x for 6 aqui, né? Vou esticar para cá. Ele vai tocar mais ou menos por aqui, que isso vai corresponder a um valor mais ou menos por aqui, né? Então, vou fazer aqui, no lado aqui, quando x for 6, né? Então, eu vou ter f de 6, que é igual a 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, mais 5. Que eu vou ter 36 menos 36 mais 5. Isso vai me dar 5. Realmente, esse vai ser o valor máximo aqui, ó. E isso está correto. Então, moral da história, a gente tem que observar essa parte aqui, ó, da nossa curva quadrática, da curva aqui da parábola. Essa parte aqui em vermelho é o que a gente tem que observar. E para fechar, né, ele fala aqui na quarta afirmativa que a função é crescente. E é crescente mesmo, né? Marquei aqui a parte achurada, ó. Então, a partir desse ponto aqui, ele vai crescer, né, de novo. Então, aqui também está correto. Ou seja, a função admite inversa, pelo fato de ser quadrática. A função admite o valor mínimo igual a menos 3, correto, porque a gente tem que analisar o domínio da função, ele está atrelado a esse domínio, né? A função admite o valor máximo igual a 5, também está correto. Acabou de mostrar aqui, né? E a função é crescente, também está correto. Só basta analisar de forma gráfica aqui, né? Então, a gente tem que todas estão corretas, seria o item A, né? E só outra afirmação aqui a respeito do tópico 1. A função admite inversa, né? Pois o fato de ser quadrática também dá o seguinte, né? Para cada valor de x, ele vai dar um valor para y, né? Então, se você pegar um valor qualquer para x, ele vai me dar um valor de y correspondente a esse x, né? Então, isso de fato, né, torna a função inversa. Então, pessoal, essa é a ideia. Questão muito interessante. À primeira vista, parece ser bastante simples, mas que, né, ela merece um certo cuidado, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.